Vamos começar então falando um pouquinho sobre esse conto do David Foster Wallace. Está nesse livro da Companhia das Letras, Breves Entrevistas com Homens Hediondos. E esse conto que é assim uma obra-prima para a gente entender um pouco o suicídio a partir de uma outra hipótese, que não essa do Freud, da identificação com o objeto de ódio. Nesse conto eu vou ler com bastante spoiler aqui, então eu recomendo a leitura do livro como um todo, é um livro bem interessante, mas vou ler vários trechos aqui do conto que narra a história desse sujeito que é fruto de uma mãe absolutamente perfeccionista. Então, a maior parte do relato aqui do conto é sobre essa mãe, a mãe do sujeito que vai se matar. Era uma vez uma mãe que tinha muitas dificuldades mesmo, emocionalmente, por dentro. Então, essa ideia de uma mãe melancólica, ou de uma mãe hiperperfeccionista, de uma mãe com muitas dificuldades internas, vai aparecer também nas hipóteses mais contemporâneas sobre o suicídio. De novo, está na esteira do Freud, né? De alguma maneira é algo presente do objeto, no sujeito, que é intolerável. Então essa ideia continua, mas agora não mais por essa via simples do assassinato do objeto que eu quero matar aqui dentro, né? É mais complexo essa tese. Essa mulher, né, essa futura mãe, tem sentimentos de repulsa por si mesma, terror e desespero que pareciam ter estado sempre com ela. O narrador fala de um possível abuso paterno, mas nada que fosse muito grandioso assim para merecer uma grande menção. Aliás, a impressão que a gente tem é que essa mãe ela já era tão autorrecriminadora que os pais dela deixavam até de fazer um certo tipo de recriminação ou de correção, porque ela já era por demais autocobradora, né, por assim dizer. Então, esse narrador continua, essa mãe ela tem repulsa por si mesma o tempo todo. Qualquer coisa ela faz pressão em si mesma, né? A expectativa que tinha consigo mesma era de perfeição absoluta. Cada vez que se sentia abaixo da perfeição, ficava cheia de um pesado e insuportável desespero que ameaçava despedaçá-la, como se fosse um espelho barato. Essa metáfora do espelho vai aparecer quando ela tiver o filho, vocês vão ver. Então essa ideia de um idealismo, né, de uma idealização de si mesma absolutamente radical, né, muito totalitária, onde nenhum tipo de falha é tolerada. Vejam que essa lógica, né, que vai estar presente no suicídio aparece então nessa mulher que vai ser mãe desse rapaz que vai se matar. Ela tinha uma espécie de orgulho abjeto pela impiedade que exercia sobre si mesma. É muito interessante a narrativa do Wallace, né, porque faz esse tipo de oxímoro, orgulho abjeto. Tinha uma impiedade tão grande sobre si, mas ela se orgulhava disso. Ou seja, a gente está falando de uma idealização, mas era uma idealização que trazia o mortífero também. Ao mesmo tempo que ela idealizava a perfeição dela, qualquer imperfeição já fazia com que ela sentisse essa repulsão por si mesma. Colocava ela também na posição de merda absoluta. Existia apenas uma separação indistinta e muito pequena entre sua própria identidade e a do bebezinho quando ela vai ter então o seu bebê. A criança parecia, em certo sentido, ser o reflexo da própria mãe em um espelho de diminuição e profundamente defeituoso. A metáfora que já aparecia lá do espelho se reproduz aqui quando ela tem o bebê. Então o bebê é muito continuidade dela. Observem que a tese do Freud de que o suicídio está, por assim dizer, articulando o outro, o objeto dentro do sujeito, o objeto do qual eu quero me livrar, está presente aqui, nesse tipo de narrativa, mas agora invertido o vetor. A mãe endereçava esse tipo de mensagem, né? Você, meu bebezinho, é extensão de mim. Assim como eu exijo perfeição de mim, eu exijo também perfeição de você. Qualquer erro seu, eu vejo como erro meu, como falha minha. Então é essa mistura que está presente aqui nesse tipo de relação que efetivamente vai produzir, a gente vai ver nesse sujeito também a intolerância consigo mesmo, né? Para que haja um desfecho tão grande como o suicídio, um desfecho tão radical como o suicídio. Eu não tolero a minha falha, portanto,
o único jeito de cessar isso é me matando. Quanto mais repulsiva a criança era, mais amorosa a mãe exigia ser. Sua conduta era impecável por quaisquer padrões do que seria uma mãe excepcional. Então, a criança era obrigada a amar essa mãe também de forma absoluta. Tinha que o tempo todo ser perfeita, né? Mas qualquer coisa que essa criança fazia, né, das travessuras que as crianças fazem, a culpa era sempre da mãe. Então, vamos ler uma parte aqui que vocês vão perceber que tem uma mistura muito grande entre a mãe e a criança que vai gerar o desfecho que o conto vai trazer, né? Ela vai dizer o seguinte: ela tomou as grotescas deficiências da criança como falha sua, recompensando as lágrimas e autorrecriminações da criança com um perdão amoroso incondicional, que a fez parecer para o filho seu único refúgio em um mundo de expectativas impossíveis, juízos impiedosos e infindável merda psíquica. Então, uma mãe perfeita demais, que não se permitia falhar nunca, que via toda falha do filho como falha dela, ou seja, um mundo repleto de infalibilidade. Essa mistura entre os dois vai fazer com que o filho tenha exatamente essa ideia, que dá título ao conto, do suicídio como uma espécie de presente. A única coisa que ele podia fazer diante desse paradoxo, né, que é existir sem falha, né, ou toda falha que houver nunca vai ser minha, né, eu nunca vou poder falhar porque essa falha vai te afetar tanto melancolicamente, que a única coisa então que eu posso fazer é voltar para o nada de onde eu nunca devia ter saído. É o último parágrafo do conto, que eu acho muito poderoso. Assim continuou durante toda a infância e adolescência dele, de forma que quando o filho tinha idade suficiente para tirar todas as carteiras e os documentos, a mãe estava quase inteiramente tomada, lá no fundo, de repulsão. Repulsa por si mesma, pelo filho delinquente e infeliz, por um mundo de expectativas impossíveis e juízos impiedosos. Ela não podia, claro, expressar nada disso. E então o filho, desesperado como todos os filhos, para retribuir o amor perfeito que só podemos esperar das mães, expressou isso tudo a ela. É assim que o conto termina, ou seja, a única forma, né, de expressar de forma paradoxal para ela essa perfeição absoluta era não existindo. Não tinha como existir num mundo de expectativas impossíveis e juízos tão impiedosos, onde não é possível tolerar a mínima falha. Então essa lógica da infalibilidade é uma das lógicas que eu acho que a gente tem que estar atento na clínica do suicídio, né? A clínica do suicídio, ela muitas vezes vai fazer aparecer um juiz interno muito impiedoso. Pode ser os pais, pode estar situado também nos pais, mas pode evidentemente estar situado no próprio paciente. Essa intolerância para a falibilidade. Assim, as pessoas são falíveis, os humanos somos falíveis, né? Nós falhamos, nós somos castrados, né? Para dizer da metáfora do Freud, todos nós somos, por assim dizer, falíveis, nós não somos perfeitos. Dar conta dessa imperfeição me parece uma das tarefas clínicas mais importantes para que a gente tenha recurso simbólico não só para aceitar as falhas, para aceitar a falibilidade do humano, os nossos erros, as nossas agressividades, violências, nós cometemos com nós mesmos, com os outros, né? Aceitar isso tudo é fundamental no sentido de tolerar um pouco mais, ser odiado, odiar, a culpa, esses afetos que, se forem grandes demais, em especial a culpa diante de um ideal impossível, faz com que o sujeito sucumba e se perca para o suicídio. Então essa é a segunda parte. Vamos para uma terceira parte do vídeo para a gente falar agora sobre esse romance da Sylvia Plath, que é A Redoma de Vidro, também bastante importante, que vai nos dar mais uma hipótese sobre o suicídio a partir da psicanálise. Me acompanhe até lá.